Boa tarde, pessoal. Aqui é a Daniela Simões Lopes no meu canal Sobrevivendo no Brasil e hoje nós vamos falar sobre diferença de gênero, diferença de trabalho entre mulheres e homens, né? Como sobrevivendo no Rio Grande do Sul, uma mulher engenheira, arquiteta, perita. Vamos ver como é que isso se processa. Faz o seguinte. Ativa o teu like, te inscreve no canal, tá? E vamos começar a contar essa história. Bom, então vamos ao seguinte. Eu trabalho na Justiça Civil. Por quê? Eu não costumo trabalhar na Justiça Trabalhista porque eu trabalho mais com avaliações e perícias de imóveis. Eu não trabalho, apesar de eu ser engenheira de segurança do trabalho, eu não presto esse serviço. Já prestei, né? Mas eu não tenho o costume de prestar esse serviço de insalubridade, periculosidade, que é mais o que acontece na Justiça do Trabalho. Bom, como o meu chão muito é a Justiça Civil, eu fui 5 anos atrás, eu fui chamada para a Justiça do Trabalho para fazer um trabalho de avaliação do imóvel. O imóvel ia a leilão, então tinha que avaliar. Bom, então o que acontece? Quando me nomearam em 2015, eu costumo fazer tudo muito certinho, né? Então eu já botei assim, ó, já botei os honorários justificando, né? Boto os honorários por hora técnica para não ter problema. Ah, cobrou a mais, cobrou a menos. Não, a hora técnica é tal, né? Eu boto uma hora técnica também que não é muito cara, não muitas horas técnicas também. A gente tem que ver assim, ó, que a gente não mora em São Paulo, não mora em Porto Alegre, a gente mora no interior, né? Uma cidade do interior. Então a gente tem um mercado consumidor, um mercado de trabalho que não comporta muito tu chegares e botar uns honorários compatíveis, por exemplo, com uma capital. Isso é normal, tá? Bom, mas eu acho sempre justo botar por horas técnicas efetivamente trabalhadas, tá? Bom, não é a hora técnica efetivamente trabalhada, é a hora que tu vai realmente despender para fazer o teu trabalho, entendeu? Tem a ida, tem a volta, tem o recolhimento de material e tudo mais, mas isso aí tá tudo dentro, condensado numa hora técnica efetivamente trabalhada. Bom, é isso. Bom, então o que acontece? Sou nomeada, né, para fazer uma avaliação do imóvel. Um imóvel, na época, né, me solicitaram com aquela documentação e mandaram eu avaliar daquela maneira que estava, uma solicitação do juízo. Muito que bem, eu boto meus honorários, na época era R$3.600, né? E aí esse imóvel, 3 anos depois, vai para leilão. Ele vai para leilão e isso acontece muito na justiça de esquecerem de pagar o perito. Bom, a justiça é muito esquecida. Bom, então tudo bem, vamos lá. Isso passa o tempo, eu tenho vários processos também, não consigo acompanhar todos, assim, né? E até porque era um trabalho que já estava encerrado, então só precisavam me pagar. Então, de vez em quando, como a justiça demora muito, a gente vê de vez em quando. Bom, o que acontece? Eu vi que, incrivelmente, contrataram um novo perito. Tipo, que estranho, né? Então, assim, ó, o que acontece? Pra contratar um novo perito, né? Tem que ter, basicamente, através do CPC, 2 condições. Deixa eu ver aqui, porque isso é um assunto que me deixa extremamente chateada, tá? Uma é a falta de conhecimento técnico e científico do perito que foi nomeado, né? E a questão do perito deixar de cumprir
o encargo no prazo certo, que não era o meu caso, né? Pelo menos eu deveria ter sido comunicada pelo CPC, né, pelo Código de Processo Civil, que eles me substituíram, fizeram uma substituição de perito. Como? Enfim, para um novo trabalho. Bom, enfim, fazem um novo trabalho, o outro perito vem, faz o trabalho e tudo mais, o outro perito não dá os honorários, o outro perito entrega o laudo, né? Aliás, é um perito muito renomado, é um perito conhecido, tenho maior admiração por ele, mas ele entrega o trabalho e ele não entrega a responsabilidade técnica. Teoricamente, né? Por exemplo, quando eu entrego um trabalho, eu entrego com uma responsabilidade técnica. Senão o trabalho, né? Tanto a RT quanto RRT, eu assino a RRT porque minha primeira habilitação é arquitetura, então eu sou do Conselho do CAL, né? Conselho de Arquitetos, então eu assino a RRT, né? E os engenheiros assinam a ART. Bom, quando eu fiz o trabalho, lógico, eu já fiz a RRT com tudo. Desculpa. A ART, né, do Conselho de Arquitetura, com tudo certinho. E entreguei no prazo, tudo beleza, tá? E botando, claro, os honorários pelas horas trabalhadas. Às vezes, eu também já sei que às vezes na justiça nem tudo que deveria ser né? Então eu acho assim, ó, que fica justo as horas trabalhadas, eu acho que se pode ver assim o que for, mesmo que a justiça seja ou gratuita ou tenha um limite de honorários, o bom senso se prevalece em relação, mas eu acho que sempre tu tens que pontuar que o teu trabalho levou horas técnicas, né? E que tu trabalhasse de maneira correta e tu tens que descrever isso, né? Principalmente na justiça, que na justiça tudo é brecha para alguma coisa mais. Bom, então, a juíza, na época, ela nomeia um profissional, né? Um profissional homem, em substituição a mim, sem eu saber, né? Que, aliás, o CPC não contempla essa substituição, tendo em vista que eu não fiz nada de errado, né? Eu cumpri tudo conforme, né? Eu deveria cumprir, né? O meu laudo atendia a solicitação do juízo também, né? Só que, claro, o que aconteceu? Eu fiz um laudo de avaliação, aí a outra parte, como é leilão, a outra parte tentou, como sempre, tenta postergar o leilão, né? Então fez outras solicitações, não sei o que, papapá, e dentro dessas solicitações, a juíza achou por bem não se reportar a mim e me substituiu por outro juiz, mesmo que fora do CPC. Enfim. Aí então, né, tem uma omissão em relação aos meus honorários, porque entra em leilão, não me pagam, né, e segue correndo Ai, minha tela de computador aqui parou, entrou em modo de espera. Tá. Então, é isto. Então, durante 4 anos teve essa omissão, né, de honorários após a entrega do meu laudo. Então, imagina, eu vivo disso, né? Eu vivo disso, eu vivo de entregar laudos, né? E um laudo eu chego a receber até 6, 7 anos depois o valor. É assim, esse faz parte do jogo. Por outro lado, né, na Justiça do Trabalho tem um patamar de valores, né, de R$1.000, né? Justificando os honorários, o juiz pode justificar mais, né,
para poder pagar os profissionais. Bom, resumo da história é que é difícil para mim falar sobre esse assunto, né? Bem difícil. A juíza arbitra os honorários quando eu solicito para me pagar e tudo mais. Ela faz um arbitramento de honorários meus e do segundo perito. Os meus que eu tinha... mas isso... a juíza começa a solicitar a RT porque é um engenheiro, né? E ele posterga. E o estranho, assim, que eu entreguei tudo certinho, né? Eu entreguei a minha RT, eu entreguei o trabalho pronto, dentro do prazo, tudo. Bom, isso chega em... tem uma solicitação, né? Tem uma entrega do trabalho, né? Em junho de 2019. Não, a solicitação é de junho de 2019, o trabalho do perito. Em 24 de janeiro de 2020, ele ainda não tinha entregado o RT, a responsabilidade técnica. Bom, tem um grande mestre que diz que quando a gente entrega um trabalho sem uma RT, uma responsabilidade técnica, RT ou RRT, são papéis pintados com tinta. Ou seja, não vale como uma responsabilidade técnica. Enfim. Então, a juíza chega e arbitra meus honorários em R$1.000, após os 5 anos de entrega do trabalho. E a minha surpresa é que ela arbitra também os honorários do outro perito, que não segue o CPC, né, o Código de Processo Civil, como contratação de perito, né, do juízo. Ela arbitra o dele em R$3.300. Então, né? Isso me deu me trouxe uma mágoa bastante grande, né? Observando que é uma juíza, né? É uma juíza. Incrível. Bom. Eu fiz uma petição, eu argumentei, eu botei cada ponto desses, né? Foi muito difícil para mim fazer isso. E, enfim, a diferença entre os meus R$1.000 de honorários e porque ela não justificou, ela simplesmente arbitrou e deu, né? Aí eu pedi uma justificativa. Quando eu pedi uma justificativa, ela justificou da maneira mais simples que existe. São trabalhos diferentes. Claro, são trabalhos diferentes. Mas são profissionais que fizeram trabalhos complexos dentro do processo. E trabalhos que poderiam ter o mesmo peso em termos de horas expendidas, de horas técnicas e tudo mais. O que acontece? A diferença minha para o perito, para o segundo perito, né, que me substituiu, é simplesmente de 230%. Que tal? 230%. O meu trabalho é tão complexo quanto o dele, né? Então é assim, aí depois eu peço que vocês comentem aqui, né? Pra gente poder debater, porque o que acontece? Eu vivo disso, eu trabalho como perita do juiz, né? E eu fiz as solicitações que eu podia. O juiz negou conforme ele achava que ele deveria.
dentro de um processo, basicamente, eu não entendo muito de lei porque eu não sou advogada. Eu tenho um bom tempo, né, faz 15 anos que eu trabalho na justiça, mas eu não sou advogada, né? Então, o juiz, ele justificou como ele queria, né? A justificativa do juiz é soberana, né? A voz dele é soberana. Então não há o que fazer, né? No momento que ele diz, ó, tu vales tanto e o outro vale tanto, por mais a gente peticiona, mas se o juiz mantiver a decisão dele, mesmo que de maneira de certa forma contrária ao CPC, né, como já foi demonstrado, não há o que fazer. Então, assim, ó, o que eu vejo nisso aí, né? Não é discursinho feminista, nada disso, né? Mas é uma desvalorização clara do profissional, né? Onde o trabalho não foi um trabalho ruim. Não, de maneira nenhuma o trabalho foi utilizado dentro do processo. O meu trabalho foi utilizado como o dele foi. Foram trabalhos diferentes? Foram, entendeu? Foram trabalhos até que acabavam se complementando, ok, acabavam se complementando. Só que não tem explicação. Eu não vejo explicação. A única explicação que eu vejo é uma diferença de gênero. Por ser mulher ou ser arquiteta, e ele ser homem, ser um pouco mais velho, ser um senhor. É isso. Agora tem um outro lado também. Como eu, né, tendo em vista toda a parte jurídica, né, quem é do meio jurídico sabe muito bem disso, como eu vou contra o juiz, se é o juiz que me dá trabalho, que me nomeia, né? Então, assim, a posição, né, do perito, minha como perito, é apenas aceitar e acatar. É uma tristeza para mim extremamente grande, né, em relação a esse trabalho, porque todos os trabalhos eu boto amor, eu tento fazer o melhor, o que o juiz me solicitar, eu sou solícita, se tiver que mudar alguma coisa, eu mudo, não tem problema comigo. Quem trabalhou comigo sabe que, assim, ó, eu faço sempre o melhor para poder, tanto o cliente quanto as solicitações do juiz, eu sempre tento fazer o meu melhor, né? Então é isso. Não tem explicação, eu vejo isso, claro, como uma diferença de gênero mesmo, né? Porque ele é homem engenheiro, tu és mulher arquiteta, e apesar, eu tenho um trabalho bom, eu tenho um trabalho de muito tempo aí na justiça, mas eu queria compartilhar com vocês e mostrar que as coisas também não são fáceis, né? Principalmente nesse meio de perícia, é um meio muito complicado. Porque eu já vi muitos casos assim, ó. Porque a gente tem que fazer algumas justiças gratuitas, né? Isso aí é tipo um acordo de cavalheiros. A gente faz as justiças gratuitas, depois ganham umas perícias boas e tudo mais. Mas cada juiz, ele já tem mais ou menos uns profissionais que ele já conhece, que não vão dar problema no decorrer do... Conhece o trabalho, a qualidade do trabalho, então não vai dar muito problema no decorrer do processo. Então, alguns juízes nomeiam exatamente por isso, porque uma perícia mal feita fica aquela impugnação atrás de impugnação, atrás de impugnação, e não é o que o juiz quer, né? O juiz quer pegar e resolver direto o problema. Então é isso. Comenta aí, aciona o sininho, dá um like. Vamos discutir essa história aí. Vou ter muito prazer em discutir essa história com todo mundo aí. Beijo, bom trabalho para todo mundo. Fiquem com Deus.